Professor, estou admitindo aqui todo mundo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho e todo mundo conseguir entrar. Tem mais algumas pessoas entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elci, professora Elcineia, minha amiga de tempos de AMB. Como vai, professor Fábio? Que alegria revê-lo. Pois é, a alegria é minha. Tudo bem? Bem, que bom. Feliz 2021, né, professor? Sim, para nós todos, que seja um ano, pelo menos um tiquinho melhor que 2020, né? Residual for diferente, já está ótimo, né? Mais suave, né? Mais suave, Sim. a gente já fica mais feliz. Sim, sim, bastante. Professor Fábio, professor Sinéia, eu acho que a gente já está aí com 30 pessoas, já podemos começar. Tá ótimo, então podemos iniciar. Boa noite a todos. Que alegria podermos iniciar uma semana de forma tão produtiva, né, com o nosso curso de formulação de políticas públicas, um tema tão interessante. E sem mais delongas, nós queremos apresentar o nosso querido professor Fábio, que hoje vai nos abrilhantar com sua apresentação, com sua grande aula introdutória a esse curso. Abrir a câmera aqui. Acho que... Estão me ouvindo, né? Então, estamos te ouvindo, só não estamos vendo. Se você quer compartilhar alguma coisa ou abrir a câmera, não deu certo, sim. Não deu certo, não tem problema. Bem, de toda forma, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso professor Fábio, contar um pouquinho sobre o currículo dele, o que ele tem de tanto para nos abrilhantar e nos trazer como conhecimento, né, para nós trocarmos aqui. Hoje vai ser um dia muito importante para esse curso, para que a gente tenha essa parte de introdução. Bem, o professor Fábio Pereira de Andrade é doutor em Administração Pública e Governo pela FGV. Ele fez o seu doutorado sanduíche também com a Universidade do Texas. É mestre em Economia pela Universidade Estadual Paulista, a nossa Unesp. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie. Ele também realizou sua pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, agora em 2017, recentemente, em Gestão de Políticas Públicas pela própria Universidade de São Paulo, professor da disciplina de Economia Brasileira e Contemporânea no curso de Relações Internacionais da ESPM, possui 10 anos de experiência em ensino e pesquisa na área de Economia e Administração Pública, experiência com pesquisa em nível de pesquisa internacional entre Estados Unidos e México, uma experiência com mais de 5 anos em treinamento e organizações públicas, Instituto do Coração, da USP, além de instituições privadas como a Porto Seguro, Nexialistas e também no terceiro setor, a Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e também tem uma experiência como consultor com foco no desenvolvimento de indicadores. A gente tenta compactar um pouquinho aqui, né, professor Fábio? Tudo que ele tem para trocar conosco
nesta noite. E, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula de introdução mesmo a essa grande área de conhecimento das políticas públicas. E, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso professor Fábio. Alunos queridos, sejam muito bem-vindos, vocês também, alunos e alunas. E aqui, nesse nosso bate-papo, nós vamos ter esse momento, esse espaço, para que vocês também possam escrever, tirar dúvidas, fazer comentários, e ao final da nossa aula hoje, faltando ali uns 10 minutinhos, pode ser, professor Fábio? Nós vamos ter esse tempo para que vocês possam ouvir as suas perguntas, os seus comentários, na medida do possível, claro, serem respondidas, né? Então, é muito importante que você tenha esse espaço e que você utilize mesmo esse espaço no bate-papo aqui, que eu vou ficar tentando ajudar o professor Fábio para que depois, né, logo ao final, ele possa responder e dirimir aí as questões que vocês trouxerem, ok? Sejam muito bem-vindos, um excelente curso para todos nós, uma excelente semana. Professor Fábio, seja muito bem-vindo e obrigada pelo seu aceite. A palavra é toda sua. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que é sempre muito bacana a gente poder falar sobre a nossa área de trabalho, nossa área de estudos. É sempre bom a gente estender os nexos que a gente tem, ou estender a nossa rede de contatos, e eu leio uma oportunidade como essa dessa forma. Então, agradeço a professora Elcineia pelo convite, eu agradeço aos meninos e meninas aí que tomam conta do Global Atitude, que me convidaram. Sintam-se à vontade para me chamar sempre, tá? Eu vou comecei a contar aqui 50 minutos, acho que o cronômetro me ajuda, qualquer coisa a professora Elcineia também pode me ajudar. Bom, vamos lá. Foi antes do tempo, né? Pronto, foi. Agora está contando 50 minutos, que é 1h, 10 minutos para a gente ter questões. Eu preparei uma apresentação, espero não ficar tão preso a ela. É um problema, geralmente, quando a gente monta a apresentação, que a gente acaba ficando um tanto quanto refém, mas eu fiz algumas anotações aqui e eu vou tentar fugir um pouco, né? Então, o tema é introdutório, o que é o conceito de políticas públicas e como ele se desenvolveu historicamente. Por suposto, eu vou tomar aqui como referência um trabalho acadêmico já consolidado, que me permite, inclusive, depois falar para vocês qual é a fonte que eu utilizei, e tudo que eu falei vocês podem checar se está lá ou não. Então, essa é uma preocupação. Mas dizer que um conceito ele evolui historicamente, de certa forma, apenas tão somente se atentar à natureza de como as coisas evoluem mesmo, né? Não existe como nós estamos num campo de ciências humanas aplicadas, não existem conceitos talhados em pedra, né? Ou não existe descoberta de conceitos. Os conceitos são construídos ao longo do tempo e eles respondem a determinadas situações, né? Isso quer dizer que hoje a gente tem uma forma de entender e contemplar políticas públicas, mas que não, ela tem alguns o que nós entendemos hoje como políticas públicas, perdão, tem uma determinada característica que é diferente quando a gente olha 150 anos atrás e provavelmente no futuro, quando daqui 150 anos, quando os pesquisadores forem trabalhar com esse tema, a avaliação seja feita de outra forma. Então, vou me atentar a um texto básico que vai me permitir apresentar para vocês um pouco da evolução da noção de políticas públicas, dar umas pinceladas históricas sobre como esse conceito está relacionado com a sua área de estudos e, de certa forma, um pouco com a prática, olhando para algumas questões mais atuais.
Nessa capa do slide, eu tomo a liberdade de deixar aqui os meus contatos. Como eu disse, uma das funções, sempre quando a gente é chamado a participar desse tipo de evento, acho que é expandir um pouco a rede de contatos, porque sempre fica alguma, não só fica alguma dúvida, mas fica alguma questão mais peculiar, sintam-se à vontade, mais particular, sintam-se à vontade para me localizar, para me enviar e-mail ou para me localizarem, sobretudo no Twitter, que a gente continua a conversa por lá, tá? Bom, mas fazendo uma introdução bem ampla, e aí eu peço desculpas se alguém já conhece um pouco mais a área, de começar simples dessa maneira, mas é só para a gente introduzir. A gente ouviu diversas frases bastante ao longo de 2020. Talvez a que a gente mais ouviu foi seu microfone está mudo. Depois dessa, uma que a gente ouviu muito aqui no Brasil foi em diferentes searas a gente ouvir tanto membros da comunidade científica, membros das burocracias dos 3 níveis governamentais, membros do parlamento e, por que não, algumas figuras relacionadas ao executivo, e também membros da sociedade civil, seja ela organizada ou desorganizada, mas essa é uma discussão que eu vou deixar depois para as meninas que vão, para as meninas, assim, que mulheres que vão tocar o curso nas próximas aulas. A gente ouviu muito o seguinte: política pública tem que ser baseada em evidência, né? Isso a gente ouviu muito nesse tom assertivo e com alguns complementos, por isso que eu coloquei XXX. A política pública tem que ser baseada em evidência, né? E aí eu queria começar a disciplina para mostrar para você, começar essa primeira aula, para mostrar o seguinte, né? A frase e a intenção da frase é ótima, vírgula, mais, o que tem de mais, o que tem de depois, quando a gente ouve uma frase dessa? Bom, para quem está falando e está emitindo e está se valendo dessa frase como que num esforço para destacar o aspecto técnico, o aspecto científico das políticas públicas, vejo que eu não defini ainda não defini políticas públicas, estou só falando a frase mesmo, ela é um tanto quanto redundante, ou eu diria muito redundante, tá? Por quê? A gente vai ver aqui, e eu já vou dando a primeira noção inicial, quando esses membros, sejam eles da burocracia, sejam eles do corpo político, ou sejam eles representantes da sociedade civil, ou atores simplesmente de redes sociais, falavam políticas públicas baseadas em evidência, em certo sentido, o que estava por trás era dizer apenas e tão somente o seguinte, ou reforçar o seguinte laço: o que o governo faz, ou que os diferentes níveis de governos fazem, o que o legislativo faz, o que a burocracia faz, tem que estar baseado em algo que permita ser testável, em última instância, que permita ser científico, tá? Bom, como eu disse, a intenção é ótima. 2020 foi um ano muito tenso, muito complicado, muito difícil para todo mundo, onde rapidamente algumas tendências ficaram mais expostas e, por isso, mais agudas, e quem utilizou essa frase para defender esse caráter, essa dimensão de decisões que tem por trás aspectos técnicos, por mais bem intencionados que estejam, estavam cometendo aquilo que em língua portuguesa a gente chama de pleonasmo, né? Ou seja, falou em política pública, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, a gente está falando de uma determinada forma de atuação que ela não tem muito como ser feita sem utilização de ciência, tá? E aí eu sei que algumas pessoas devem estar inquietas agora, pensando na possibilidade de negação da ciência para desenvolvimento de ciência política, para desenvolvimento de ações, seja do Estado, seja do Legislativo, e do Estado nas suas diferentes representações, governo municipal, estadual, federal. A gente já chega nesse ponto e vê como os conceitos, ou a conceituação de política pública cobre essa situação.
Na outra ponta, e aí eu falo para, de certa forma, dar uma resposta mais assertiva para, digamos, abordagens alternativas, né? Então, eu vi não mais de uma vez, e tive que me conter para não entrar em discussões que sairiam do nada para lugar nenhum, muitas pessoas que, por interesses diversos e que muitas vezes estão inseridos no sistema político, como funcionários dos 3 níveis governamentais, ou mesmo atores que representam a sociedade civil, dizendo o seguinte: olha, é uma bobagem essa frase, porque basicamente o que a gente tem, se a gente levar em consideração que o Estado e que formas de resolver problemas públicos não foram inventados pós-evolução industrial, e sobretudo se a gente olha para as sociedades mais antigas, Grécia e Roma, não tinha essa história de política pública e o Estado e a sociedade vivia muito bem, obrigado, né? E aí, quando você olha uma coisa dessa, tem que respirar fundo. E se for dar a resposta no cunho científico, que é o que eu quero fazer aqui. Bom, basicamente, quem desenvolve esse tipo de abordagem não erra só na questão da avaliação de política pública, comete um erro no sentido de abordagem histórica ou desconhecimento histórico gigante. Por quê? Porque mesmo sociedades como a Grécia, onde a democracia tinha um outro tipo de fundamento, e de fato, muito da composição do sistema político se dava, inclusive, através de sorteios, e com todas as restrições que a gente sabe quando a gente estuda história lá atrás, e a gente sabe que o modelo de democracia grega tinha uma coisa muito legal que era a ágora, mas tinha uma coisa que não era muito legal, que eram os escravos de guerra não terem a menor condição de participação, tampouco as mulheres, né? Então, isso por si só já configuraria um problema. Mas, para dar a devida resposta, mesmo nesse tipo de sistema, com todas essas falhas, algumas decisões de cunho técnico, ou que diziam que, de fato, diziam respeito a afetar mais do que uma vida individual, vidas coletivas, ficavam a cargo de membros mais estudados. Ficava a cargo daquilo que a gente pode dizer de um corpo que, naquele momento, detinha um maior conhecimento técnico. Tá? Então, tem uma ignorância histórica. Por outro lado, se a gente for pesquisar a mesma coisa na sociedade romana, pior ainda. Porque aí, por mais que o sistema romano tenha evoluído um pouco mais na questão, sobretudo de eliminar o sorteio, e, de certa forma, quem conseguia se representar, ter um sistema político mínimo, também na sociedade romana, a gente encontra, e existe farta documentação, farta evidência da existência de órgãos técnicos muito similares ao que nós chamamos de organizações públicas ou burocracias agora, guardada todas as devidas proporções, pensando que o que se executava como ciência, o que se executava como conhecimento era o que tinha na fronteira daquela época, tá? E como vocês vão reparar ao longo dessa apresentação, eu gosto de ir passando as fontes, essa segunda abordagem, no sentido de dar uma resposta a quem questiona a importância da política pública, seja ela baseada em evidência, que é uma redundância, ou seja ela própria política pública, em virtude do corpo técnico, essas respostas que eu dei, que remetem lá às democracias antigas, para a gente conseguir saber, você encontra em 2 bases. David Vroom, Ray Brock, num livro que chama, atentem-se, Contra a Eleição. Né? O cara faz um texto, um holandês fez um texto para mostrar a importância do sorteio, e ele reconhece, olha, mesmo em sociedades onde a gente tenta organizar a democracia por sorteios, a gente tem a necessidade de ter algumas decisões ficarem a cargo de um corpo técnico, que vai tomar a decisão baseado no que diz o conhecimento científico daquele momento, né? E a importância da organização científica nas comunidades romanas, quem estuda Roma, quem estuda o Império Romano deve ter outras referências, mas a referência que eu estou utilizando aqui, vejam, uma referência até bastante liberal, Mercados Radicais, do Eric Posner.
tá? Então, só isso para a gente aquecer os motores. Mas, então, a grosso modo, o que emerge daí, só para não ficar, não ficar solto? Quando falamos de política pública, está emergindo, seja a gente apoiando essa ideia de política pública em evidência, seja a gente tendo que dar uma resposta para quem fala que isso não é importância, pensar na forma de atuação do Estado e que essa atuação do Estado tenha uma relação com ciência, ou tenha relação com a atuação técnica, e que essa atuação técnica seja mediada por um corpo permanente relacionado a esse Estado. Bom, gente, eu vou falando aqui, qualquer coisa, eu sei que está fazendo a mediação, se tiver alguma coisa, alguma manifestação mais contundente ou mais emergencial de não entendi, explica de novo, tal, o Ciné, sinta-se à vontade para interromper ligando o microfone e eu explico novamente, tá bem? Combinado, professor Fábio. Vamos lá. Então, qual que é o texto básico que eu estou tomando referência para a gente conversar hoje sobre políticas públicas, eu consegui chegar numa definição e a gente falar tudo certinho. É um texto da revista de... caramba, eu sempre chamo pelo diminutivo, é um problema. É a revista de Ciências Sociais da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a revista da Ampox, que chama BIB, B-I-B, BIB. A BIB de 2006... ela traz um texto de uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, chamada Celina Souza, que vai marcar o seguinte: olha, quando a gente fala e se preocupa em tentar rastrear a construção desse conceito de políticas públicas, a gente resgata duas abordagens, tá? A gente tem duas grandes referências, uma que remete à Europa, né? E que vai ser muito ilustrada em desenvolvimentos teóricos que buscam explicar o papel do Estado. E, para além do papel do Estado, ou complementando o papel do Estado, como se dá a atuação do governo, ou como é o governo enquanto instituição dentro do Estado. Tá? Segunda grande alternativa, e que está muito relacionado, quando a gente pensa na construção de políticas públicas, com uma abordagem mais norte-americana, desenvolvida mais em território norte-americano. Pula-se essa preocupação toda com a fundamentação sobre qual que é o papel do Estado, como o Estado surgiu, quais são suas obrigações, e vai-se direto para a análise da ação do governo. Então, critérios para conseguir avaliar o que os governos estão fazendo. Pensar determinadas fórmulas ou princípios que permitam padronizar a ação governamental. Tudo bem? E aí, a partir desse slide, vou fazer uma abertura também aqui, e eu estou olhando para baixo, que eu fiz algumas anotações para não esquecer de tudo. Obviamente, a gente poderia sintetizar bem essa distinção entre Europa e Estados Unidos na forma com que se vai construir o conceito de políticas públicas, pensando em dois pais fundadores diferentes para o campo de políticas públicas. Se a gente for parar para pensar pai fundador, no sentido de founding fathers, tá? Para políticas públicas, pensando na Europa e nessa tradição de explicar o papel do Estado e como o governo acaba sendo uma instituição dentro do Estado, o grande nome é o Max Weber. Isso nos remete a uma discussão final do século XIX, começo do século XX, virada desses dois períodos. Tá? E, por outro lado, se a gente busca nos Estados Unidos essa tendência, de certa forma, pular um pouco o Estado e ir direto para a atuação do governo, não tem como a gente fugir, a despeito de hoje o nome provocar uma série de polêmicas num processo de revisão, que eu não gostaria de entrar muito aqui, o nome de Woodrow Wilson. Tá? E, basicamente, o que essas duas figuras históricas, virada do século XIX para começo do século XX, olham em comum? Bom, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a gente tem uma preocupação de sair de determinados regimes em que o sistema de votação, a democracia é extremamente restrita e
para um modelo de democracias de massa, e que essa democracia de massa vai resultar em processos de escolhas que parecem estar um pouco levando em consideração o contexto histórico da época, um pouco menos exposto a alguns mecanismos de controle, de tal forma de qual seria a efetividade dessas ações, quais seriam os efeitos colaterais dessa democracia massiva sobre os negócios de Estado. Né? Então, isso é uma questão que está muito presente, sejam na abordagem do Woodrow Wilson ou na abordagem do Max Weber. Lembrando, acho que é sempre importante dizer isso, que o Woodrow Wilson, antes de ser presidente norte-americano, era pesquisador e professor da Universidade de Princeton. Né? E é interessante como ele leva algumas preocupações que existiam na academia, sobretudo na possibilidade de levar a administração, que enquanto o campo estava se desenvolvendo para os negócios públicos, seja no campo político. Tá? Enquanto Max Weber não dispensa maiores comentários, individuais de como a sociedade funciona, de tudo que tinha visto até então, como o governo vai funcionar, como é o papel da burocracia desse sentido. E aí eu acho que vale... Meninos, meninas, deu uma interrompida, vocês me ouvem bem ou cortou muito? Agora a gente está te ouvindo, voltou. Voltou. E que parte que cortou, Elci? Eu só perdi a sua última frase. A última frase, tá ótimo. Então, menos mal, porque oscila aqui a internet e a gente fica sem saber. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, bom, eu falei bastante de burocracia e também não defini, isso pode ser um problema, então desculpem. Por burocracia, aí já que a gente falou de Max Weber, a gente está falando de um corpo, e isso é comum também e bem importante para se falar de políticas públicas, que nesse momento em que vai começar a surgir o conceito, que é a virada do século, ou a ideia de políticas públicas, virada do século XIX para o século XX, além desse princípio de extensão do voto e de se ter uma democracia de massas, e até pela inserção de uma democracia de massas, começa a se mudar muito a forma de recrutamento do setor público. Muitas das formas de recrutamento do setor público antes da virada do século XIX para o século XX, para a adoção de regimes mais massivos, estava muito relacionado a sistemas ligados umbilicalmente ao que acontecia na política. Né? Então, por exemplo, economia ou sociedade norte-americana, o que acontecia em termos de resultado eleitoral, o partido que ganhasse a eleição poderia indicar ou poderia rever todos os quadros burocráticos até o princípio do século XIX, a virada do século XIX para o século XX. Uma modernização no sentido de criar um corpo estável de funcionários que vai servir a diferentes governos, independente de qual que é o governo de plantão, é uma novidade do ponto de vista histórico, que remete a essa virada do século XIX para o século XX, e que está presente e que estão refletidas nas discussões e nos trabalhos, seja do Woodrow Wilson, seja no trabalho do Max Weber. Né? No trabalho do Woodrow Wilson, muito mais preocupado em, de fato, criar princípios que regissem a formação de um corpo permanente de colaboradores, que a gente chama de burocracia, regido por processos mais impessoais, enquanto para o Max Weber, do ponto de vista de uma inserção maior da questão dos negócios dentro do grande sistema capitalista, pensar a burocracia como uma forma de resolução de problemas coletivos, sejam em termos de negócio, um método para a resolução de problemas,
seja problemas coletivos, sejam problemas privados, sejam nas organizações privadas, que ofereceria o melhor resultado possível. Então, ter um corpo técnico devidamente treinado, composto por pessoas selecionadas segundo critérios de impessoalidade, e não critérios ligados à liderança ou ligados à eleição, propiciaria um melhor resultado. Eu não vou me estender muito nisso, mas para quem tiver curiosidade, acho que vale pensar. O Weber também via alguns efeitos colaterais nessa medida. Muito se fala da burocracia ideal do Weber, mas o Weber desenvolve, junto com a ideia de burocracia ideal, aquilo que ele chama de jaula, que nós traduzimos para o português como jaula de ferro da burocracia, ou a prisão, ou ainda, digamos, um aprisionamento propiciado pela burocracia, onde basicamente tudo se torna refém de eficiência e eficácia, e a gente perde, digamos, aquele lado mais, um lado mais passional ou menos racional, que é bem importante para a vida e sociedade e para outras dimensões, né? Então, cuidar muito, o que eu acho que eu gostaria de deixar aqui, então, é muito cuidado com essa ideia de que o Weber era um defensor da burocracia ideal, e que para ele é o melhor sistema sem efeitos colaterais. Não, muito pelo contrário, ele tinha muitos receios, seja do ponto de vista do homem inserido na sociedade, com a jaula de ferro, e ele tinha muitos receios também, e outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, já levantando a bola, que é o dilema. Afinal de contas, quem manda na sociedade? O burocrata, que detém o conhecimento técnico, ou o político, que tem legitimidade e que responde mais diretamente ao povo, né? Sem falar, eu vi aqui, passei o olho rapidamente, disfunções burocráticas. Essa é uma outra discussão muito interessante, mas que vai ser levada a cabo alguns anos depois, ou algumas décadas depois. Primeiro grande norma, a primeira grande referência que a gente pode pensar é o Robert Merton, lá na década de 50. Tá bem? Então, mas só para a gente ir construindo o conceito de políticas públicas, de fato, a gente está falando de negócios de Estado, ou dessa junção de administração para melhorar a ação do Estado, só que ela nasce num contexto de crescimento da democracia, ou da democracia sendo mais massiva, tá? Ainda sujeita a todos os problemas que a gente sabe que ocorreram na extensão da democracia nos Estados Unidos, que é um processo quase que inacabado, né, e que a gente só pode começar a chamar como extensão de fato a partir da década de 60, mas essa ideia mais geral de extensão de votos, pensar critérios de eficiência e pensar o seguinte: administração e política, como é que juntam essas duas coisas, tá? Vamos em frente, então. Ainda segundo esse texto da Souza, tal, e ainda pensando essas duas grandes frentes que foram traçadas aí, né? Uma frente que se preocupa em relacionar, de certa forma, essa forma de pensar a forma de atuação do Estado, que a gente pode ir chamando, a grosso modo, de políticas públicas já, com o que o Estado é e qual que é a sua finalidade, com uma outra forma de abordagem, que tem a ver com esquecer um pouco essas discussões do que é o Estado e centrar uma métrica, ou se preocupar mais em métricas relacionadas à eficiência. Tá? Então, duas ideias centrais. Então, em democracias estáveis, como decorrer, seja nos dois tipos de modelo, em democracias que estão relativamente estáveis, já superaram, inclusive, esse passo de absorver uma massa de votantes, tudo que é ação governamental, ela vai ser formulada, ela vai ser desenhada, ela vai ser proposta segundo os critérios científicos. Tá? E mais do que isso, além dela ser formulada, ou dessa ação governamental ser resultado de proposições baseadas em critérios científicos, testáveis, replicáveis, ela deve ser avaliada não por quem formulou, mas ela deve ser analisada por um grupo completamente diferente de pesquisadores independentes. Né? Tudo bem? Então, tem uma divisão, percebam que se coloca aqui uma questão de divisão de trabalho. Né? De um lado, a formulação científica,
por outro lado, a própria avaliação, que tem que ser baseada também em critérios científicos, mas feita por corpos diferentes, né? Resgatando um pouco do Weber, e aquela efeito colateral que eu já tinha apontado para vocês, mais o Weber do que o Wilson, quando ele olha para esse tipo de dilema, ele fala o seguinte: tá bom, beleza, tal, mas de certa forma, essa massa de votantes que entrou nessa história, como é que fica? Porque essa massa, de certa forma, se vê mais representada no político. Não necessariamente o político opera as suas decisões sob critérios científicos. Isso é uma coisa mais comum ao campo da burocracia. E aí, se a formulação vai ser um processo guiado por critério científico, ele está falando da burocracia, tem um papel um pouco mais predominante na formulação, só que também numa etapa seguinte, que seria uma etapa de análise. Então, de certa forma, a gente tem como resultado uma democracia em que tem pouca representação e que a gente tem mais um predomínio do lado técnico. Como é que a gente faz para equilibrar essa conta, né? Essa é uma questão que o Weber deixou e que, se a gente for ser sincero e for ser honesto, a gente não tem uma resposta 100% para ela ainda. A gente tem um debate e a gente tem modos de pensar como tentar calibrar essas duas coisas, né? Mas, de fato, uma resposta, não quero ser pessimista, mas a gente não tem completamente. Tá bem? E aí isso vai muito, se a gente for parar para pensar, dando um salto do tempo do Weber para mais atuais, são todas as discussões que dizem respeito, por exemplo, ao termo accountability, que não tem uma tradução direta para o português, mas a gente poderia pensar, fazendo todas as adaptações possíveis, em como fazer a devida responsabilização do político eleito, só que também a responsabilização dos burocratas que, de certa forma, participam ativamente dos negócios públicos ou participam ativamente da atuação do Estado. Tá bem? Bom, por outro lado, se a gente for ainda rastrear essas bases históricas de políticas públicas, né? E se a gente remete à ciência política, e aí isso é bem a cara da abordagem mais norte-americana, é o seguinte, né? A gente tem aí 3 grandes bases para pensar políticas públicas, e todas elas relacionadas aos trabalhos que fundamentam as instituições norte-americanas lá dos federalistas. Então, o trabalho do James Madison pensando efetivamente em instituições que visem evitar a tal da tirania da maioria, ou evitar que a democracia descambe, ou seja, apenas um sistema onde a maioria que consegue os resultados se sobreponha a minorias que não conseguiram estar completamente representadas no sistema político. Então, a gente está falando de controle, né? Então, pensar questão de políticas públicas é também pensar na questão relativa a controle. Se a gente leva em consideração o trabalho de Tocqueville e do Paine, a gente começa a pensar muito mais que também essa possibilidade de resolução de problemas coletivos pode não ficar a cargo única e exclusivamente do Estado ou das diferentes instituições estatais, mas pode ficar a cargo de organizações locais para promoção do governo, promoção do bom governo. Ou seja, existe uma possibilidade de problemas coletivos, e a gente pensar como política pública ou como ação pode ser pensada, como o governo pode atuar de forma a favorecer que alguns problemas sejam resolvidos por organizações sociais. Tá? E seja por um lado, seja por um outro, de certa forma, pensar as duas abordagens, todas elas muito calcadas nos pais fundadores das instituições norte-americanas, como e por que os governos adotam determinadas decisões, né? Então, essa seria também um segundo caminho, né? Tudo bem até aqui, gente? Bom, aí
dentro dessa, eu vou perder um pouquinho dessa precisão falando por períodos especificamente, vai ter alguns saltos, mas vocês vão entender o porquê disso, né? Se a gente for para pensar, então a gente já tem, de tudo que a gente colocou aqui, que falar sobre políticas públicas é, em última instância, fazer uma discussão sobre o que o Estado faz. Nessa discussão, o papel da ciência é fundamental. Temos um dilema no sentido de em que sentido as decisões políticas podem ser científicas, em que outras dimensões vão ficar única e exclusivamente a cabo do corpo de colaboradores ou a cabo do corpo de servidores do Estado, né? Para, de certa forma, fazer com que haja menos dependência de, digamos, uma elite no sentido técnico, a gente precisa começar a difundir o próprio conhecimento a respeito de características desejáveis da forma de atuação do Estado. Então, assim como foi necessário começar a replicar conhecimento a respeito de como gerir organizações privadas, o começo do século XX marca uma época em que é necessário começar a conseguir difundir conhecimento sobre como conduzir ações, como conduzir princípios relativos ao próprio Estado. E aí começa a haver uma grande multiplicação de acadêmicos interessados em difundir esse conhecimento. E aí, quais são algumas ideias centrais no sentido de difundir esse tipo de conhecimento, consolidar, para que, através dessa difusão, sobretudo através das academias, a gente tenha um processo que, ainda que a gente não possa falar de democratização, mas de ampliação do alcance. Tá? Então, um marco importante para começar a organizar e dar uma ideia um pouco mais específica sobre essas ações do Estado, foi dada por Harold Laswell, né? Que, salvo engano, é psicólogo de formação, psicólogo social de formação, mas que trabalhava com grandes temas de administração nos Estados Unidos na década de 30. Né? E aí ele fala o seguinte, olha, tudo que o governo vai produzir, ele vem tirando essa burocracia, ele vem de dois grupos centrais, né? Ele vem de alguns grupos de interesse, ou como diferentes parcelas da sociedade se organizam, sejam em agrupamentos políticos, partidos, sejam em movimentos sociais, para fazer com que determinados temas, determinadas questões sejam passíveis de serem analisadas e sejam passíveis de serem um problema a ser resolvido pela atuação do governo. Tá? Só isso? Não. Basicamente, esses grupos de interesse vão disputar e a mediação da disputa entre esses grupos vai depender muito do conhecimento acadêmico. Então, a academia tem um papel central aí. Tá? Por outro lado, e aí uma contribuição importante da década de 50, nem toda ação governamental é uma ação que vai alcançar os melhores resultados possíveis ou que efetivamente vai conseguir entregar, por exemplo, aquilo que os grupos desejam. Então, algo importante na hora de consolidar o conhecimento sobre boas práticas, ou quais seriam as práticas desejadas na administração pública, passa pelo trabalho do Herbert Simon, administrador de formação. Como é que ele se definia? Administrador de formação, psicólogo por pesquisa e economista por paixão. O Simon tinha uma frase nesse sentido, tanto é que ele foi ganhador do Prêmio Nobel em Economia. Né? Ele diz o seguinte, olha, tudo bem, vamos analisar o processo de tomada de decisão, como o governo toma, mas para a gente até não se frustrar e saber como as coisas funcionam de uma maneira um pouco mais realista, vamos levar em consideração que quem toma a decisão tem que levar em consideração um número de fatores tão grandes que esse cara está sujeito a erro. Então vamos começar a adotar um princípio de que a racionalidade no processo de tomada de decisão, sejam dos grupos, sejam de quem vai decidir na ponta o governo, é limitada. Tá? David Easton, na década de 60, vai começar a dar alguns termos técnicos para que essa ideia consiga evoluir mais. Né? Ele vai começar a pensar na relação entre
de fato, como a pressão desses grupos de interesses, a relação desses grupos com acadêmicos resultam em redação de propostas, que é o que a gente pode chamar aqui de formulação. Quais são quais são os resultados possíveis ou esperados dessas ações? Como esses grupos da sociedade vão ganhando profissionalização na sua atuação, a ponto de a gente poder chamar de grupos de interesse? E mais do que isso, qual que é o papel ativo que partido e mídias têm? Não, e veja, aí mídia não é para ficar fazendo condenação da imprensa, é para apenas e tão somente pensar. É o meio de comunicação de massa que propicia e que tem que tem uma posição privilegiada nas disputas que envolvem o que o Estado vai fazer, né? Então, quem vai fazer pressão ou quem vai tomar decisão a partir do trabalho do Easton não pode mais ignorar o que a mídia coloca, ou que as pressões que os grupos de comunicação organizados colocam, né? E o Lindblom, em diferentes momentos, ele vai aparecer para frente, ele vai dizer o seguinte, olha, tem muitos processos que vão desde se detectar um problema até, de fato, se ter uma ação governamental, que a gente pode chamar de políticas públicas, a gente precisa, de certa forma, verificar quais são, organizar minimamente esse processo em fases, seccionar esse processo em fases e começar a pensar também que, a despeito de a gente seccionar, a gente propor que ele seja avaliado em fases, essas fases se sobrepõem. Não são fases estanques, são fases que nós estamos propondo para análise, e é importante que, se a gente quer entender, se a gente quer ajudar no processo de produção de ação governamental de melhor qualidade, que exista uma sobreposição entre essas fases. Tá? Bom, chegando efetivamente, e aí eu vou começar pela última de baixo aqui, que alguns já devem conhecer, e depois eu evoluo para cima até para falar de outras coisas. Bom, quando a gente fala de políticas públicas, então, a rigor, o que a gente está falando, a partir dessas ideias elaboradas anteriormente, é de uma concepção de ciclo de políticas públicas, ou pensar que a atuação, ou que aquilo que a gente vê como ação do Estado, ele teve sujeito a fases diferentes. Então, aquele resultado final que a gente observa, ele se inicia num processo que a gente chama de agenda, que é justamente uma fase de debates ou apresentação de propostas alternativas para a resolução de problemas, seguida de uma fase que a gente chama de formulação, que é uma fase em que vai se redigir qual de fato é a proposta, ou quais, dentre aquelas possíveis alternativas de atuação, qual que foi escolhida. E isso vai ter que se formar num livro-código. Então, isso vai ter que ser codificado, seja numa lei, seja numa norma operacional, seja em determinações e normas técnicas. Então, isso vai ter que ser convertido em determinados princípios escritos, decodificados para que sejam executados. Quando eles vão ser executados, aquelas ideias lá atrás que foram debatidas, a gente entra no momento de implementação. Tá? E é o momento onde a burocracia, conforme eu vou mostrar para vocês, está mais presente. Feito o momento de implementação, primeira coisa que pode acontecer, a pessoa pode não entender o que foi decodificado, ou pode até estar em desacordo com o que está decodificado e fazer diferente. E a gente tem a ideia dos dilemas de implementação, né? E por fim, mas não menos importante, uma etapa para conseguir monitorar e avaliar se de fato os objetivos colocados lá na ideia de agenda estão sendo executados, eles se converteram corretamente nos processos de formulação, e se na hora de implementar eles estão sendo implementados corretamente. Tá? Então, primeira grande ideia que para quem está tendo o primeiro contato de políticas públicas sendo um pouco mais profissional, é pensar que a política pública envolve um ciclo que começa com agenda,
evolui para a formulação de propostas efetivas, seja uma proposta de lei, seja uma MP, seja uma norma técnica, etc. Essa MP, essa norma técnica, essa resolução vai chegar numa uma organização que pode ser pública ou pode ser privada e que vai ter que converter, executar o que está colocado ali para atender o público-alvo. E nesse processo, a partir desse momento, você se monitora o que está sendo feito, se o que está sendo feito está em acordo com o que foi traçado anteriormente, começa a se avaliar se aquela ação está gerando os resultados esperados. Tudo bem? Então, lá atrás, a ideia é que foram debatidas lá, colocadas inicialmente por Woodrow Wilson e Max Weber, de que, por um lado, pensavam em administração, por outro lado, pensavam em políticas, começam a se fundir para gerar o ciclo de políticas públicas. Duas definições um pouco mais, quando a gente olha para as datas, elas são um pouco mais antigas, mas são muito coringas, são muito úteis, são a definição do Guy Peters e a definição do Thomas Dye. O que o Guy Peters vai dizer? Que política pública é a soma das atividades dos diferentes governos, que eles podem agir diretamente ou podem agir através de delegação. O que é isso? O governo não necessariamente ele precisa estar presente na forma de uma empresa estatal para entregar o resultado de uma determinada forma de ação. Ele pode propiciar isso através da regulação da atuação de entes privados, ou ele pode efetivamente ter um monitoramento, uma forma de atuação em que ele monitore a atuação de uma organização privada para entregar um determinado resultado. Por mais que às vezes a gente ache isso estranho, e a gente tem que discutir os limites, se a gente for parar para pensar a própria questão da saúde pública no município de São Paulo, ela é muito hoje é muito mais dependente de organizações privadas do que organizações públicas. Então muda o próprio papel da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, para entregar o que é política pública. Passa muito mais por ela monitorar quem são os atores que prestam atenção de saúde, prestam atenção aos serviços de saúde, do que efetivamente ter um corpo de burocratas do setor de saúde que vão executar os serviços. Bem? A definição do Thomas Dye, ainda que seja um tanto quanto enigmática, é maravilhosa até para a gente conseguir responsabilizar comportamentos do que a imprensa costuma chamar de comportamento teflon, né? Não é comigo, é culpa do outro. Política pública não é só aquilo que o governo decide fazer racionalmente, é também o que ele decide não fazer. Então, quando um governo deixa de repassar recurso público para uma determinada linha de ação, ou ele deixa de monitorar uma determinada linha de ação, ele não tem mais a desculpa de falar que não é com ele, é com o outro. Não, você deliberadamente optou por não fazer algo. Esse deliberadamente optar por não fazer algo também é pensado como uma forma de ação e inação do Estado e pode ser passível de responsabilização. Talvez eu tenha que usar uns minutinhos a mais só para conseguir fechar a ideia. Já vou avisando que eu estou monitorando 4 minutos aqui. Se ninguém tiver compromisso, fiquem tranquilos. Acabei colocando mais conteúdo do que eu imaginava. Bom, dentro do ciclo do que eu poderia cobrir em apenas 1 hora. Mas vamos lá. Políticas públicas, e se a gente entra em cada uma dessas etapas, eu queria mostrar para vocês minimamente algumas referências centrais em cada uma dessas etapas, né? Para a gente conseguir desenvolver um pouco mais, né? Então, quando a gente fala de agenda, e pensando na política pública como o que o Estado faz, ou como que o Estado, os governos decidem não fazer, se ele vai fazer algo ou ele vai deixar de fazer, não é uma decisão tomada ali na hora. É uma decisão que remete a uma agenda que foi colocada dentro do princípio político, né? Então, quando estão sendo, por exemplo, e aí é o exemplo básico que eu dou até em termos de graduação para os alunos, quando a gente fala de agenda, pensa sempre definição de plano de governo. O mais próximo o momento que a gente pode pensar mais próximo de um momento de agenda é
a definição do plano de governo ou as definições iniciais quando vão se montar gabinetes. Falei gabinetes que eu estava pensando no inglês, desculpe. Gabinetes. Tá? Que aí, basicamente, a própria escolha de quem vai ser o secretário, quem vai ser o corpo técnico, revela que uma determinada forma de pensar aquela área de atuação ganhou de outra forma de se pensar aquela área de atuação. Então, a agenda envolve essa disputa entre os diferentes atores, todos eles, a princípio, embrasados de conhecimento técnico, que vão apresentar ou disputar zonas de influência e, efetivamente, colocar o seu tema como mais prioritário ou menos prioritário dentro da atuação. Quando a gente fala de formulação, basicamente as receitas mesmo de como o Estado vai atuar, seja uma lei, uma norma técnica, um decreto, esse é o processo de formulação. O processo de implementação, que aí vai ser, pelo que eu vi do programa, vai ser o que vai ser mais discutido no curso mesmo, como essas propostas se convertem, como um plano de ação se converte efetivamente em uma ação. E a questão do monitoramento passa pelo desenho de índices para analisar o desenvolvimento dessa intervenção. Tá? E aí eu vou abrir cada uma dessas áreas, como eu disse, só para a gente conseguir trazer para vocês mais alguns elementos técnicos de cada uma delas. Quando a gente fala de agenda, quais são as principais referências em termos de trabalho acadêmico e que, para além de trabalho acadêmico, acabam influenciando como o processo de agenda ou como se disputam essas influências. Então, o trabalho de 96 do Baumgartner e Brian Jones, que é o chamado modelo de equilíbrio pontuado, é um modelo analítico que vai propor uma forma de se analisar como diferentes grupos, como a gente faz para separar, identificar diferentes grupos que estão querendo influenciar, por exemplo, o que vai ser feito em termos de saúde pública, quais são os diferentes públicos, quais são os instrumentos de poder que tem cada um desses grupos e como eles utilizam esses determinados instrumentos de poder para influenciar governo e influenciar opinião pública. Tá? Então, o modelo do Baumgarten é um modelo para isso. Importante, grupos, objetivos de influência. Uma outra característica comum, sobretudo aos dois primeiros modelos, é levar muito em consideração. Eu sei, daqui é um alarme para mim que deu 50 minutos. Vou pedir mais uns minutinhos para vocês, só para nem que seja um pouquinho mais de uma hora, para eu conseguir fechar a ideia, e aí eu abro para perguntas com a Elci. Tá? Modelo seja o modelo do Jones ou o modelo do Kingdom, atores, como eu faço para organizar atores, como eu faço para organizar interesses, e como eu faço para pensar nos diferentes momentos, na diferença entre timing em um determinado momento ser mais fácil, eu identificar o momento mais propício para que uma determinada abordagem ganhe força em relação à outra. Tá? Então, os três modelos trabalham ou vão propor instrumentos para que se capte essas três coisas. Organize-se grupos, consiga se organizar quais são os grupos que fazem pressão, quais são os interesses de cada grupo, os instrumentos de pressão por trás de cada um desses interesses. E, por fim, mas não menos importante, formas de tentar avaliar quais são os momentos mais adequados para que uma ideia ou um grupo ganhe força em detrimento de outro. Esses três elementos estão em comum, seja no trabalho do Baumgarten, seja no trabalho do Kingdom, que é o modelo de múltiplos fluxos. O que muda, Fábio, entre esses dois modelos? Muda alguns pressupostos. Então, alguns vão... o trabalho do Jones vai atribuir, por exemplo, menos peso para o meio de comunicação do que coloca o Kingdom. O Kingdom tem um termo bonito que todo mundo gosta de utilizar, que é a tal da janela de oportunidade. Né? Então, eles precisam esperar uma janela de oportunidade, ou seja, esperar um determinado momento mais propício para apresentar a sua ideia, e aí, com isso, conseguir uma determinada mudança. Tá?
Um pouco diferente, que entra na ideia já de pensar que as políticas públicas, para além do que a gente vê de ação propriamente dito, eles têm um campo de ideias, né? É a questão das comunidades epistêmicas e redes de políticas públicas, que é um modelo que basicamente ajuda e muito para quem quer identificar quais são os diferentes grupos de atores, sobretudo da academia, ou sobretudo que são capazes de atribuir conteúdo científico para as propostas, para as diferentes propostas em disputa, seja na elaboração de um plano de governo, seja na definição de uma linha de atuação. E aí eu vou fazer uma autopropaganda. Eu e a professora Fernanda Lima, que vai dar aula daqui a pouco para vocês, né, numa das próximas aulas, a gente tem um trabalho em que a gente utiliza a ideia de comunidades epistêmicas para entender como é que os programas de transferência de renda existentes no começo do governo Lula e o não êxito ou insucesso do programa Fome Zero permitem que determinados grupos disputem e isso resulte na criação do Bolsa Família, né? Então, um exemplo de aplicação. Mas, aí, quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive uma amiga que utilizou o modelo de múltiplos fluxos para, por exemplo, analisar a lei de acesso à informação e regulação da internet. Teve um pessoal que estava também contemporâneo meu da GV, que utilizou o modelo do Baumgarten para analisar uma outra política pública que eu não vou lembrar qual que é. Então, são modelos para avaliar quais são os grupos quais são os grupos que estão por trás, quais são os interesses e como é que se propiciam os momentos, como você faz um timeline para avaliar qual que é o momento mais adequado para determinada linha de atuação. Quando a gente fala de formulação, quais são as principais referências? Como é que a gente pode pensar esse processo de dar conteúdo técnico? Lindblom, de novo. Primeira coisa, gente, a gente está separando em fases, mas é para ajudar a acumular conhecimento e ter linha de ação. Não quer dizer que são fases completamente separadas. Tem mistura entre uma e a outra, viu? Tá? Isso é aviso do Lindblom. Lindblom tem um modelo que chama Mandely-Flow, que alguns gostam de chamar de incrementalismo, mas eu já vi muito norte-americano falando que uma tradução mais adequada seria cambalacho. Norte-americano, assim, que veio morar no Brasil, se radicou, etc, etc. O que seria esse modelo de incrementalismo ou ideia de formulação através de incrementalismo ou através de cambalacho? Bom, basicamente, você emerge da etapa de agenda um projeto, uma ideia, uma proposta de atuação, que ela não vai estar 100% pronta. Então, ela vai passando por determinados ajustes, né? E esses ajustes suscitam novas etapas de discussões políticas. E aí, esse é um trecho em que a agenda e formulação se sobrepõem, segundo o Lindblom. E aí ele tem um trabalho grande, que é esse livro de 80 chamado Processo de Decisão Política, que abarca essa decisão. Outra ideia muito presente quando se fala em formulação de políticas públicas é o modelo do garbage can, o modelo da lata de lixo, que vai falar basicamente o seguinte: olha, acadêmico recebe treinamento e se especializa em resolução de problemas. Esses caras não ficam... E aí o que acontece? A gente tem um lado de oferta de solucionadores de problemas. Os caras já sabem o que precisa fazer. Então, o economista ele é treinado para falar lá que precisa reduzir a oferta monetária, que precisa ter um sistema de controle do gasto público, etc, etc. Quando der um problema econômico, o que esse cara vai falar? Bom, obviamente, a gente está vivendo uma situação de problema econômico porque não houve controle devido da política monetária e porque o governo foi gastão. Ou seja, mais do que avaliar o problema mesmo, a gente tem que considerar que existe uma dimensão, na hora que se formula política pública, que não são problemas análise de problemas e aí se pensa qual que é a melhor solução. Não, uma possibilidade de se pensar formulação de política pública é ter uma série de resolvedores de problemas e eles vão se oferecer para que as suas propostas de solução sejam colocadas, né? A ideia do garbage can ou do modelo de lata do lixo é isso, vai revirando até achar a solução adequada
para um problema. Tá? Dentro da formulação, e aí pensando já em literatura mais brasileira, em pesquisadores mais brasileiros, tem todo um pessoal que trabalha e avalia a questão da formulação pela forma com que são compostos os gabinetes de decisão. O professor Adriano Codato, na Federal do Paraná, é um nome menos pop, mas que trabalha com isso há mais de 30 anos e com muita qualidade. O Otávio Amorim, que aí já é um nome mais pop, lá da GV do Rio de Janeiro, que também pensa a formação de gabinetes justamente para pensar como os quadros escolhidos influenciam na política pública. Exemplo básico, tá? Eu acho que a maioria que está me ouvindo aqui é relativamente mais jovem, não vai lembrar disso, então a gente... E aí eu não vou entrar nas polêmicas, mas só para a gente ver. Bom, você vai colher um determinado tipo de política econômica, se você monta um gabinete composto, por exemplo, por Marcos Lisboa e Murilo Portugal. Independente do governo que fez isso, ser um governo que foi eleito sobre uma plataforma de esquerda, ou sobre ideias mais gerais de esquerda. Você vai ter uma outra forma de conduzir política econômica se o gabinete que você monta tem Paulo Guedes, Salim Matar e não sei mais quem. Tudo bem? Dentro de formulação de políticas públicas, mas pensando de maneira mais ampla, o quanto as características nacionais, as características brasileiras, a nossa história institucional cria influência sobre o processo de formulação, tem o trabalho de gramáticas da política, do Edson de Oliveira Nunes, que não é o Edson Nunes da PUC, é um outro Edson Nunes, que o que a rigor ele está discutindo é o seguinte: é um trabalho que ele fala, tá, tudo bem, vamos falar de formulação, mas até antes da gente falar de gabinete, ou a gente pensar se é um modelo de incrementalismo ou cambalacho, ou se é garbage quente, precisa discutir quais são as instituições brasileiras. Qual que é o peso da gente ter um déficit democrático grande sobre a forma com que a gente vai resolver problema. Vale dizer, e aí eu não poderia terminar essa conversa nossa sem deixar esse registro, curiosamente, boa parte do avanço em termos de formação, capacitação de corpo técnico e trazer instituições para difundir conhecimento técnico a respeito de negócios de Estado no Brasil, infelizmente, para nossa sorte, não foram feitos sob contexto democrático. Pelo contrário, foram feitos sob o contexto do Estado Novo, ou imediato pós-Estado Novo. DASP, e depois GV, e todo o sistema de relação que começa a ter de diversas universidades brasileiras com instituições norte-americanas, no sentido de trazer para o Brasil conhecimento a respeito de processos de fusão de políticas públicas. Tá? Então, a gente precisa ter isso em conta. Né? O fato de, lá na Europa e nos Estados Unidos, estarem discutindo isso na virada do século XIX para o século XX, num contexto de democracia de massa, é uma coisa. Para nós, discutir isso, mesmo que seja no fim do Estado Novo, e ainda sobre a influência de um regime que foi um regime pessoal, que acabou resultando em uma única pessoa permanecer no poder durante 15 anos, gera outra instituição, gera outra definição. Tá? Também no Brasil, e aí para dar uma característica mais geral, tem muita influência o trabalho ou a abordagem de metodologia de diagnóstico de situações do Carlos Matos, que a rigor é chileno, mas que teve uma inserção e um diálogo muito, muito importante com instituições de políticas públicas no Brasil. Tá? Sobre implementação, que é mais a minha área mesmo, a gente tem 4 abordagens. Abordagem top-down, abordagem bottom-up, um esforço de síntese entre essas 2 abordagens, papel da burocracia em políticas públicas. O que vem a ser essa tal dessa abordagem top-down? Bom, primeiro, ela nasce lá na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, nos Estados Unidos, nasce academicamente. Muitas delas avaliando políticas que foram, ou analisando políticas que foram implementadas durante o Great Society, ou seja, expansão de políticas públicas do Estado pós-Kennedy e Lyndon Johnson. Né? E muitas dessas análises vão falar o seguinte: olha, a gente tem problema no resultado gerado da atuação de Estado, muito em virtude de proposta mal feita, ou proposta que desconhece a realidade aonde vai chegar.
o trabalho do Presney Vidalvis, que é isso. Então, você está implementando um plano de emprego em Auckland, mas esse plano foi formulado lá em Washington. Tá? Ou o próprio Bardak, um plano que analisa uma outra política pública também dessa época e fala o seguinte: você vai implementar na Califórnia uma política que foi desenhada lá em Washington. Então, e por isso tem a ver também, e tem um ponto de diálogo, quando se fala em top-down, em centralização federativa. Né? Disputa entre governo federal se sobrepondo a governos locais. Abordagem bottom-up, ou abordagem mais da base, que vem das bases para frente. Papel da burocracia, especificamente burocracia que atua junto ao público-alvo. E aí tem um grande nome, que é o nome do Lipsky, cuja obra, depois de 40 anos, foi traduzida para o português. Hoje tem disponível, livre, para todo mundo, para acesso, livre acesso. Não é da Funda, caramba. Depois eu lembro, mas uma das instituições federais propiciou, traduziu a obra do Lipsky e libera o livre acesso. Mas o papel do Lipsky é avaliar o seguinte, tá, para a gente entender política pública, mais do que a gente ficar discutindo, o plano foi errado, formulado errado lá em Brasília, esquece. Vamos olhar o seguinte, como é que o policial, PM, atua? Como é que ele efetivamente conduz a abordagem? Como é que o cara do guichê da justiça recebe os protocolos? Como é que o agente que está na ponta, que vai fazer o cadastro, que vai ser o passo inicial para um acesso a serviço de saúde, opera? Então, e toda uma tradição de olhar para essa burocracia que está mais perto do público-alvo e, de certa forma, como essa burocracia pode influenciar não em só gerar problemas, mas como ela pode, inclusive, corrigir problemas de formulação. Tá? Campo de implementação também tem um trabalho que é um esforço de síntese para tentar juntar essas duas coisas. Tá? E aí, por um lado, do ponto de vista mais prático, do ponto de vista mais teórico, perdão, você tem os trabalhos, é uma tradição relativamente antiga, que remete lá ao Sabatier, em 86, Gauguin, etc., mas do ponto de vista prático, burocracia de médio escalão. Em última instância, para tentar ser o mais simples e mais direto, mais objetivo com vocês, discutir implementação e discutir papel da burocracia, o que a burocracia está fazendo ou está deixando de fazer para gerar resultado. Né? E só para marcar, que aí também é uma primeira aula que eu preciso marcar algumas das referências, a base sobre a forma de atuação da burocracia, e em especial, como o burocrata muitas vezes também age politicamente, remete a dois trabalhos na década de 80. O trabalho do francês Michel Crozier, né, o fenômeno burocrático, e a pesquisa do Aberbach, Putman e Hockman, que mostram efetivamente que, através de surveys, que os burocratas se viam como como atores que ora tomavam decisões políticas, ora tomavam decisões técnicas. E por fim, e aí eu libero para perguntas, tal, questão de avaliação. E aí veja que eu coloquei menos referência bibliográfica, que eu estou pensando aqui em finalizar com vocês dizendo o seguinte: dessa última etapa, que é a etapa de monitoramento e avaliação, se a gente não toma cuidado com a literatura, ou se mesmo a gente não toma cuidado com a forma com que vai atuar, você acaba virando uma área que vira princípios de estatística, princípio de econometria, com indicadores que são completamente inócuos. Discutir avaliação é, a rigor discutir o seguinte: o que eu quero avaliar? E aí remete a olhar de novo, e aí remete a pensar que a avaliação tem a ver com o que foi definido na agenda e na formulação lá atrás. E aí implica em pensar de verdade o seguinte: eu quero avaliar o que está contido como central na formulação, eu vou caminhar para avaliar a política pública de uma determinada forma. Eu quero avaliar os gastos da política pública, é uma outra avaliação. São outras coisas completamente diferentes. Por exemplo, até para fechar com notícias de última, fresca. Então, sai, por exemplo, hoje notícias de que é possível que exista uma reformulação no Bolsa Família no sentido de tentar diminuir o papel dos municípios e, com isso, esvaziar um pouco a gestão do cadastro único. Bom,
Ok. Só que qual que é o... Ok, assim, tá, entendi. Se a gente for pensar, e aí qual que é a ideia? O Bolsa Família tem pontos de ineficiência, gasta-se muito, se quer corrigir. É preciso corrigir essas distorções. Bom, você está avaliando a política pública pelo gasto. Você efetivamente, nessa concepção, deixa de pensar o seguinte: se eu for abrir mão do cadastro único, ou se eu for, de fato, perder parte da influência, ou abrir mão de parte da influência do que prefeitura e Estado pode fazer, de certa forma, eu estou abrindo mão de avaliar qual que é o impacto do Bolsa Família em manter criança em idade escolar na escola e conseguir acompanhar o que está sendo feito em termos de saúde com essa criança. É simples desse jeito, porque quem faz esse monitoramento quem faz esse monitoramento na ponta são as prefeituras. Então, querer avaliar a política pública envolve o que você de fato quer avaliar. E muitas vezes, sobretudo através da imprensa, dá-se a impressão de que só se tem que avaliar o que foi gasto. É importante avaliar o que foi gasto, mas é importante conhecer quais são os objetivos que foram definidos lá atrás como centrais nessa política pública. Tá? Por fim, mas é a etapa mais difícil mesmo, mas ganhou fama, sobretudo ganhou divulgação, sobretudo nos últimos tempos, avaliar a possibilidade de causalidade ou da política pública. Qual que é o efeito da política pública? A política pública é ineficiente, porque as pessoas continuam no Bolsa Família, por exemplo. Tá, ok. Só que a gente está falando de um problema intergeracional e de um desenho de política pública que foi pensado para possibilitar que as crianças em idade escolar não abandonassem as escolas e que minimamente elas conseguissem se matricular no ensino médio e, a partir daí, tentar se colocar no mercado de trabalho ou se colocar como empreendedor, whatever. Tá? Então, também tem uma disfunção aí sobre o que vai ser avaliado. Né? E outra coisa, e a rigor, cientificamente, para avaliar a causalidade, é quase que como avaliar a efetividade de vacina. Você precisa de um método de controle randomizado, de controle aleatório de quem está sendo alvo de uma política pública ou não. E aí algumas referências iniciais para avaliar essa questão relativa a políticas públicas passa por trabalhos bem iniciais da Sônia Dreib, que vai mostrar um pouco dessa importância de pensar os objetivos centrais de política. Trabalhos do Paulo Januzzi, que durante muito tempo foi o chefe de indicadores do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele tem muita produção a respeito de como se fazer processos de avaliação. E se quiser misturar com economia, a Esther Duflo, recém-ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, é uma economista que se preocupa com efetivamente colocar a economia à disposição da avaliação de resultados de políticas públicas. Tá? Então, tentando fechar aqui, fechando, políticas públicas para uma aula inicial, pensem sempre nesse ciclo, olha, na ideia de um ciclo que remete à agenda, formulação, implementação, monitoramento, mas que mais do que um ciclo, onde as etapas são todas muito estanques, ela sempre tem justaposição. E, por fim, monitoramento e avaliação não consegue ser feito sem olhar para a agenda e olhar para a formulação. Peço desculpas por ter utilizado uns minutinhos a mais, isso é comum, né? Eu falo mais do que o Homem da Cobra, mas agora acho que eu posso passar para as questões. Depois eu vejo com o pessoal do Global Studio como é que eu faço para disponibilizar essa apresentação com todas as referências para vocês. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Que bacana. Nós aprendemos muito aqui. Em nome dos alunos, professor Fábio, nós agradecemos muito por esses minutinhos a mais que nos fizeram aprender mais. Os alunos estão aqui agradecendo imensamente pela sua atenção, pelo seu cuidado em nos explicar todos os temas, né? Então, nós estamos muito felizes. Olha, Camila está falando aqui que os minutos a mais foram presentes. Imagina, gente, eu
eu vou externar uma inconfidência, né? Eu sou economista, e uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida foi: Fábio, porque você não vai trabalhar em banco para ficar rico? Porque não é que eu não gosto de dinheiro é importante e resolve problemas objetivos muito legais. Mas o que me faz brilhar o olho é isso daqui, é conseguir explicar coisa para os outros. É o que eu gosto de fazer. Então, para mim, vocês não controlam, eu fico aqui falando 2, 3 horas. Viram? Estão sentindo isso. A gente está indo embora com dorzinha no coração, né? A gente quer mais, a gente quer mais. Agradecemos imensamente, professor Fábio. Eu quero agradecer a vocês, alunos e alunas, que estiveram aqui atentamente ouvindo, assistindo a todas as explicações que o professor Fábio nos trouxe. E não esqueçam que essa aula amanhã já estará disponível para vocês, que ela é sempre gravada e fica disponível para vocês no dia seguinte à nossa aula. E também não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, sim, para que você possa tirar aquela dúvida sobre horário, qualquer coisa parecida, fica tranquilo, entra no nosso grupo do WhatsApp, você pode interagir conosco lá. O professor Fábio vai disponibilizar os slides também, depois a gente também vai disponibilizar para vocês. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, já está dando, nós já tivemos a nossa primeira aula hoje, que fechamos com chave de ouro aqui, o professor Fábio abrilhantou o nosso curso com a sua participação. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente noite a todos, um bom descanso e nos vemos amanhã, ok? Tchau, gente! Tchau, tchau.